Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecovolução sobre ciências e educação. Ele é um projeto do Ecofrag, né, que é um laboratório de ecologia de fragmentos florestais da Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas, sul de Minas. E hoje eu estou sozinho novamente para entrevistar o biólogo e recém-contratado professor da Unicamp, o Matias Mistretta Pires. O Matias trabalha com interações ecológicas e perda de diversidade. Primeiro eu vou agradecer por ter aceitado o convite aí, Matias, para participar do episódio. E aí eu vou já emendar na primeira pergunta clássica que eu faço aos convidados. É falar um pouquinho da sua formação até você ter entrado aí na Unicamp, e aí conforme o papo vai avançando, eu vou intervindo aí, e a gente vai perguntando mais coisas. Boa tarde, Flávio. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre ciência, educação, história. Acho que é tanto nossa obrigação quanto divertido falar um pouco sobre nós mesmos e o que a gente faz. Então, bom, eu acho que para falar sobre minha trajetória eu tenho que voltar até minha infância, porque eu nasci em Bauru e mesmo antes de eu nascer, meu pai ele já era diretor do zoológico de Bauru. Então, tem pedigree? Pedigree de biólogo. Eu não fugir, na verdade, né? A minha infância inteira foi em zoológico, em parque, em caverna, em cachoeira. Mas seu pai era biólogo? Meu pai é zootecnista e minha mãe é bióloga. Ah, que legal. Mas aí não tem como fugir. Não tem mesmo. Pai e mãe. Na verdade, eles queriam que eu fugisse. Eles queriam que eu fizesse medicina. Mas não teve jeito. Pra ver se ganha dinheiro, né? Bem não conseguia, né? Mas a minha irmã fez isso pela família. Então Se sacrificou. Mas meu pai sempre assim, trabalhou com vida selvagem. A minha mãe ela é bióloga, mas ela acabou não exercendo. Ela foi trabalhar num banco. Então, assim, todo final de semana eu tava no zoológico, e atrás de bicho o tempo todo. Então, sabia o nome de todos os bichos. Então, enquanto os amiguinhos estavam brincando de carrinho, de bonequinho, eu sabia os nomes científicos, né? Legal. E essa foi minha paixão, assim, desde muito cedo. Então, quando eu tava no colégio, assim, eu não tive a menor dúvida. Na verdade, eu tive uma dúvida entre fazer veterinária ou biologia. Essa foi a única dúvida. Eu nem sabia o que um engenheiro fazia, por exemplo, né? Então, foi relativamente fácil para mim escolher. E o zoológico, provavelmente, você não tinha acesso aos bastidores, né? Que o pessoal não tem. Tem acesso aos bichos, às vezes, né? Essa é a parte Entra mais na jaula do leão, não? Pô, fiz tudo isso. Na verdade, o que acontecia muito é que, muitas vezes, quando o animal nasce, por exemplo, ele chega debilitado, você precisa ter um tratamento especial. Então, quando esse animal não ia, por exemplo, para casa mesmo da veterinária, ele ia para nossa casa. Legal. Então, pela minha casa, assim, a gente já tive que ajudar a cuidar de filhote de chimpanzé, de filhote de bugio, às vezes sair de madrugada para ir atrás de resgatar bicho atropelado, resgatar bicho que foi apreendido de traficantes. Então, assim, já vi e já tive contato com tudo quanto é coisa, assim, desde elefante até... bichos mais exóticos. Tudo que você imaginar, assim, serpente grande, sucuri de 100 quilos, essas coisas, tudo isso aí. Que legal. Então, pra mim, e continuo apaixonado, então não enjoei. Então aí você nem titubeou em pensar em fazer biologia mesmo. Biologia foi a escolha natural e aí quando teve o vestibular, né, fui conhecer várias universidades e eu entrei na Unicamp em biologia, e aí quando eu vim conhecer a Unicamp, assim, me apaixonei pelo lugar. Eu fiz minha matrícula na Unicamp, então fiz a graduação em biologia na Unicamp. Naquela época a graduação era em licenciatura e bacharelado, então eu fiz os dois simultaneamente, né? E logo no segundo ano eu já comecei a fazer minha primeira iniciação científica com mamíferos. Eu aproveitei o zoológico, então eu fiz uma iniciação científica com primatas em cativeiro, em enriquecimento ambiental e comportamento. Então eu estava interessado em entender como o enriquecimento ambiental modificava o comportamento dos primatas. Ainda preso na sua experiência, a sua única experiência ainda talvez do zoológico, né, de criança, né, tentou ali ainda dentro da sua zona de conforto, que você achava que você gostava, né? Tentei unir as duas coisas, né? Que era o meu acesso ao zoológico, principalmente. Ah, sim. Foi no zoológico do seu pai? No zoológico de Bauru. Tá. Não, do meu pai, da prefeitura. O zoológico do seu pai trabalha, né? Isso. Mas aí foi uma oportunidade que eu vi, olha, de juntar as duas coisas, né? Fazer um pouco de pesquisa
ao mesmo tempo estar próximo do zoológico e tal. Bom, foi lá que eu percebi que eu não queria trabalhar com comportamento e com animais em cativeiro. Animais em cativeiros não é um problema, mas o principal problema é com o comportamento. Eu senti uma dificuldade em quantificar as coisas e padronizar comportamento. Tem gente que faz trabalhos lindos com comportamento, mas eu vi que não era muito minha praia. Sim, não bateu o santo. A gente diz que era o dia a dia da pesquisa, não era uma coisa que te satisfazia tanto como você achava que ia fazer, e aí tentou outra coisa. Isso, aí eu fui fazer um estágio em uma ONG que lidava principalmente com carnívoros, e durante esse estágio, que era um estágio de 2 meses nessa ONG, Associação Mata Ciliar, aqui em Jundiaí, eu fiz um projetinho de pesquisa com a dieta dos caras, na verdade com o tempo de passagem do que os animais consumiam. Então, eu trabalhei com jaguatiricas, que eles tinham um monte de jaguatirica. Mas ainda no cativeiro. Em cativeiro, Mas aí aquilo me interessou mais, porque eu consegui quantificar o tempo de passagem, enxergar alguns padrões. Tempo de passagem da semente. Desculpa, você dava o alimento e olhava o tempo que aquilo demorava para sair nas fezes. E isso tem uma importância porque quando você está fazendo um estudo de dieta em campo, por exemplo, às vezes você encontra as fezes e aí você tem que identificar o que aquele animal comeu. Mas, obviamente, a digestão é um processo destrutivo. O que era mesmo? A jaguatirica? Jaguatirica. Eu falei semente. Não era semente. Mas era codorna e ratos, que era o alimento dos bichos. Né? Predação. O tempo que um predador leva para digerir a presa, vamos dizer assim, e o tempo que aquilo fica aparecendo nas fezes. Porque, como eu disse, isso tem implicações para como você vai inferir o que o animal comeu. Entendi. Então, a gente viu umas coisas assim, por exemplo, que um rato que a jaguatirica comia demorava até 4 dias para ser eliminado. Todos os resquícios, né? Isso. Os indícios. Os indícios. E o que acontece é que isso faz com que você possa superestimar o número de animais que foram ingeridos. Aquela fezes, acho que ela está falando isso porque alguém que vai quantificar ou qualificar o que o animal comeu no campo, ele pega as fezes de um dia, vai falar assim, um rato. Daqui a 4 dias ele pega a fezes de novo e fala, opa, outro rato, 2. Na verdade pode ter sido o mesmo. Pode ter sido um só. Entendi. Essa era a ideia. E essa questão de tentar encontrar padrões, assim, e quantificar coisas, incluindo olhando para as fezes dos animais, isso me deixou intrigado. Assim. O fato de você conseguir extrair informação sobre ecologia, sobre biologia, de dados que, à primeira vista, para quem não é biólogo, aquilo é só resto. Né? Então, aí, todo esse tempo eu fiz com a professora Leonore, que trabalhava com mamíferos na Unicamp, e aí eu resolvi fazer isso estava no final da graduação, fui fazer uma outra iniciação científica, que na Unicamp você tem que fazer 2 iniciações científicas durante a graduação, com o professor Sérgio dos Reis, que na época ele tinha vários alunos trabalhando com ecologia de mamíferos também, mas particularmente com pequenos mamíferos. E o que aconteceu foi que os alunos do Sérgio tinham coletado uma enorme quantidade de fezes novamente, desses marsupiais, ninguém estava muito olhando para aquilo, eu falei, olha, eu já trabalhei com fezes, não tem problema nenhum. Não tem preconceito nenhum. Não tem preconceito nenhum. Então eu comecei a estudar o conteúdo daquelas fezes para entender o nicho trófico desses marsupiais, que muitas vezes, por serem difíceis de ver no campo, as pessoas nem sabem que eles existem. Então, hoje, se eu não me engano, existem identificadas, né, mais de 90 espécies de marsupiais nos trópicos, e a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe que existe isso. Às vezes conhece o gambá, mas não sabe a diversidade de cuícas e vários gêneros e várias espécies desses bichos que existem. Então eu comecei a me interessar por esses animais também, pelo que eles estavam fazendo na natureza. Então um dos objetivos desse trabalho era entender a variação nessa dieta ao longo do tempo e a variação na dieta dos indivíduos. Então, como indivíduos de uma mesma população, eles podem ser ecologicamente distintos e consumir e interagir com outros organismos. Era uma espécie de marsupial só. Uma espécie de marsupial só. E aí, durante esse processo, então eu estava aprendendo a descrever a dieta desses organismos, tudo nós acabamos utilizando indo nessa mesma linha num projeto de mestrado. Então eu prestei a prova de mestrado na Unicamp também, fiz meu mestrado na Unicamp com o Sérgio, ainda trabalhando com a dieta desses marsupiais. Deixa eu te interromper rapidinho para
gente fazer uma avaliação aqui. Você consegue pensar assim, você começou lá no seu primeiro período, fazendo nos primeiros períodos, no começo da universidade, fazendo estágio lá no zoológico, começando na iniciação científica e depois mudou de laboratório, né, mais 2 vezes, né, com a Leonora e depois com o Sérgio. Antes de entrar no mestrado, você consegue separar, assim, temporalmente, o que você saiu aprendendo da iniciação científica? Qual foi a maior contribuição da iniciação científica antes de você entrar no mestrado? Porque você poderia, tem muita gente que faz iniciação científica e não continua a parte acadêmica, vai para o emprego não acadêmico, que a gente chama, né? Se você não tivesse entrado no mestrado, o que você teria aprendido ou incorporado a partir das iniciações científicas? Você lembra? Eu acho que eu sempre fui muito interessado, então eu mergulhava de cabeça nos projetos que eu tava fazendo. Então, mesmo na graduação, assim, eu brinco que muita gente fala, eu odiava histologia, eu gostava de todas essas coisas aí. Gostava de histologia, gostava de anatomia, mas isso nas disciplinas, Nas né? disciplinas, O que a iniciação científica Então, na iniciação, eu acho que quando eu me deparava com um problema, por exemplo, enriquecimento ambiental, então eu estudava, eu digeria tudo que tinha sobre aquele tema. Eu acabava aprendendo muito como as pessoas trabalhavam com aquilo. Então, qual era o passo a passo para trabalhar com aquele método. Eu acho que o fato de fazer uma pergunta, né, levantar uma hipótese, pensar na pergunta de trabalho, né, uma hipótese sobre tentar responder aquela pergunta, qual o método que vai ser utilizado. Então, que tipo de dado vai sair dali, como analisar esses dados, tudo isso me interessava. Eu acho que isso foi... Porque quando eu entrei na graduação, eu não fazia ideia do que era um artigo científico. Não fazia ideia do que era um método científico. Não tive isso no colégio. Então, acho que a iniciação, ela teve, primeiro, um papel fundamental em me mostrar como buscar informação, como me preparar para qualquer desses tipos de desafios mais intelectuais. Assim, eu tenho que responder uma pergunta, o que fazer agora? E é legal, eu estou perguntando isso porque tem muita gente que está ouvindo, talvez, está no começo da graduação, ou ainda está no colégio, quer entrar. Às vezes a gente fica tentando entrar no laboratório, mas será que eu vou gostar desse assunto? O assunto é o que menos importa, né? Eu quero trabalhar com tartaruga, eu quero trabalhar com urso panda, mas não tem aqui, né? Poxa, eu queria ir para outro lugar, eu queria com um leão, sei lá, alguma coisa assim, mas repara que você, na sua resposta, você não falou nada sobre o conteúdo, né? Na verdade, o que você falou, qualquer uma das suas iniciações te deu um pedacinho disso, né? A pergunta, a hipótese, né? O método, né? Então, mesmo que você não continue trabalhando no mesmo assunto, né? Você está aprendendo e aos poucos você vai mudando e achando o caminho daquilo que você gosta mais. Então, é importante fazer iniciação, né? Para quem está começando, não ficar muito preso no assunto e sim experimentar, né? Acho que é importante. Não, sem dúvida. Isso, teve uma palestra que eu assisti uma vez que foi muito esclarecedora nesse sentido de que o palestrante, eu não lembro muito bem quem era, mas ele perguntava, com que você trabalha, né? A pessoa falava, samambaia. Não, eu quero saber a pergunta, não quero saber o organismo. E é lógico que é importante você ter algum tipo de interesse, é óbvio, no organismo que você trabalha, mas eu acho que desde o início o que me fascinava era em fazer ciência, desde quando eu comecei a primeira iniciação, era a possibilidade de, através de pesquisa, responder alguma coisa, ou que não se sabe, ou que se sabe mal, ou colocar o seu tijolinho ali, contribuir para entender melhor algum fenômeno. Legal. Então, e a iniciação, ela também me ajudou a descobrir o que eu não queria fazer, né? Como eu disse... Super importante isso. Como eu disse, assim, trabalhar com comportamento não era para mim. Assim, eu achava um pouco frustrante. Eu conheço gente que faz coisas lindas, mas não era para mim. Né? Então, você achava que gostava. Eu achava que gostava. No dia a dia, você viu que não. Isso é legal, você ter essa oportunidade de ver no dia a dia e se moldar depois de procurar um caminho melhor. E foi só tentando que eu descobri, né? Não tem como. Eu também fiz um outro estágio que foi muito interessante, na verdade, que foi com mamíferos aquáticos na Bahia. Legal. Eu fiquei dois meses enfiado em uma ilha lá de pescadores, trabalhando com mamíferos aquáticos. Bom, eu vi mamífero aquático uma vez. Basicamente foi um estágio de resgate de tartarugas, que era o que mais acontecia, era as tartarugas irem parar nas praias. E eu já tinha feito um estágio em uma ONG, esse foi o segundo estágio em uma ONG, eu vi também que eu não queria trabalhar com ONGs por uma série de motivos, né, que não vem ao caso, mas acho que tem ONGs que fazem serviços ótimos e super importantes, mas também não era para mim. E acho que é uma via
válida para muitos dos alunos de biologia também e de qualquer outra disciplina, é muito legal se envolver, mas eu percebi que aquilo não era minha praia. Mas também é a mesma coisa, né? Acho que essas experiências, mesmo eu não tendo seguido em frente, hoje não trabalhar em ONG, por exemplo, eu acho que elas foram importantes para me mostrar o que eu não queria fazer e assim restringir um pouco mais o leque de possibilidades, que esse é um dos problemas da biologia, né? Você pode fazer tanta coisa que acaba sendo pouca coisa. Você acaba ficando meio perdido aonde você vai, né? É difícil, eu acho que essa grande leque de oportunidades, né? Porque você pode trabalhar com anatomia, trabalhar com genética, trabalhar com fisiologia, trabalhar com planta, com animal, trabalhar com fungos, com bactéria. Isso, o aluno às vezes fica ansioso com isso, né? Eu via muitos amigos meus tiveram esse problema de não conseguir focar e... Muito também porque fica muito preso, como você comentou, né, no organismo, no assunto e não na pergunta, né, que você pode às vezes associar várias dessas coisas, né? Às vezes numa pergunta você pode associar fisiologia, histologia, anatomia, genética, fazendo a mesma pergunta, né? E pode ser de vários, também tem isso, né? Eu acho que é difícil mesmo, é natural que os alunos de biologia tenham essa dificuldade em encontrar esse caminho aí. Às vezes não é só um caminho, né? Você vai mudando de caminhos ao longo da graduação, ao longo da pós-graduação, acho que é natural isso. Até depois de professor você vai ver, a gente muda bastante, né? É verdade. Beleza, eu te interrompi então para a gente comentar essa coisa da iniciação, porque eu acho super importante, porque eu vejo lá durante a graduação, durante a minha graduação, agora que sou professor, né, durante esses 10 anos de professor, que existe esse sentimento de medo de entrar no laboratório. Mas beleza, você depois entrou no mestrado, aproveitando então a sua última iniciação, né, a iniciação que você fez no final da sua graduação com o próprio Sérgio, com essas fezes do marsupial, e aí? Então, aí como eu disse, uma das coisas que nós começamos a ficar interessados, na verdade o Márcio, que hoje é professor na Unesp de Rio Claro, né, ele estava trabalhando na época com outros organismos, com sapos, né, com anfíbios, e ele estava interessado nessa variação entre os indivíduos, né, como essa variação entre indivíduos de uma população gera padrões no nível da população. E aí nós, conversando com o Márcio, nós resolvemos olhar para isso dentro dessa população de marsupiais, dado que nós tínhamos um enorme banco de dados de dieta dos indivíduos. E ao mesmo tempo, né, o Paulo Guimarães, ele estava terminando o doutorado dele com o Sérgio também, e ele trabalhava principalmente com interações entre espécies num contexto de comunidade de várias espécies ao mesmo tempo. Então, e ele usava para isso a abordagem, que é a abordagem de redes complexas. E nós vimos então, eu, o Sérgio, o Paulo, o Márcio, todos conversando sobre pesquisa e sobre o que nós estávamos fazendo, nós vimos a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo, né, utilizar essas ferramentas da abordagem de redes para tentar entender variação dentro dos indivíduos, mas agora com essa população de marsupiais que eu estava estudando. Então, esse foi um ponto muito importante, porque hoje eu tenho utilizado, desde essa época, né, desde o mestrado, tenho usado muito essa abordagem de redes na minha pesquisa. Então, a maioria das questões que eu estou interessado hoje são em comunidades que envolvem assim, várias espécies interagindo ao mesmo tempo. Redes complexas, né? Que a gente chama. Isso, redes complexas. Então, olhando para isso, para essas populações de marsupiais, nós vimos alguns padrões legais, que os indivíduos, alguns indivíduos têm um subconjunto da dieta dos outros indivíduos, então são um pouco mais especializados ecologicamente que os outros. Nós encontramos algumas variações sazonais na dieta, que parece que a maioria dos indivíduos depende muito de frutos em uma época do ano, mas quando os frutos acabam, diferentes indivíduos vão comer diferentes coisas. Então essa sobreposição na dieta dos indivíduos varia ao longo do ano. Então foram algumas coisas interessantes que surgiram, né? Que espécie é esse marsupial? Isso é marmosa. Na verdade, eu tenho uma particularidade que a minha espécie mudou durante o mestrado. Não que mudou o nome. Mudou o nome científico. O nome científico. Então era Micoureus paraguaianus e virou marmosa paraguaiana. E ele ocorreu onde? As capturas foram todas feitas aqui na região de Mogi. Tá. Então é bem próximo daqui, em área de cerrado.
Eles são relativamente comuns em áreas desse tipo, área de cerrado, tem que ter uma mata. São bichinhos bem simpáticos, arborícolas. Quando eles são capturados na armadilha, eles ficam um pouco nervosinhos, mas... Legal. Então, você encontrou, usando pela primeira vez essa abordagem de redes complexas, nesse trabalho com o Vitoreuso, agora Barbosa, né? Você então notou isso, que existia variação temporal na população e também variação individual dentro de uma mesma estação. Isso. Deu para notar isso. Especialização, higienização, alinhamento, né, que a gente chama, e beleza. O que você... A novidade desse trabalho, o que foi uma coisa que saiu desse trabalho de mestrado? Assim? Eu acho que uma das novidades assim, é que essas redes, nesse momento, que isso foi 2011, 2010, né? Esse era um momento que essa abordagem de rede estava se tornando mais e mais popular. Né? E as pessoas estavam principalmente olhando para interações entre espécies. Então, esse foi um dos poucos trabalhos que olhou para as interações entre os indivíduos. Então, o Márcio já tinha feito alguma coisa com isso, com o Paulo. Então, esse foi mais um trabalho olhando para redes no nível individual. Então, eu acho que, além de, obviamente, contribuir para entender um pouco melhor sobre a espécie, né? Também com a prática do método, né? Para melhorar o método, né? De como olhar, não um método em si, mas a abordagem da utilização dessa análise para entender variação individual dentro da minha população. Isso, exatamente. Legal. Então, essa aplicação diferente do método, ela acabou sendo uma contribuição também, tanto metodológica quanto de mudança um pouco da forma de pensar a população. Essa ideia de que todos os indivíduos são ecologicamente similares em uma população, ela é na verdade, um pressuposto que nós usamos para simplificar as coisas. Né? Nós sabemos que existe variação entre os indivíduos. A pergunta é justamente essa: o que acontece se nós começamos a levar em consideração essa variação entre indivíduos? E o que é legal, talvez chamar a atenção para o ouvinte que você tocou, tudo bem, a gente entendeu um pouquinho dessa espécie, mas a espécie, na verdade, se eu entendi certo, você me corrija se está errado, era apenas um modelo que você teve a oportunidade, por causa da coleta aí, de utilizar, de testar se existe essa variação individual nessa espécie, e se existisse, caso como você encontrou, então você chamou a atenção, possivelmente, existem essas variações individuais em várias espécies e a gente está deixando de entender isso. Então, pode ser importante alguma espécie para conservação, alguma espécie uma coisa mais aplicada, mas, na verdade, o que você estava demonstrando, utilizando essa espécie como modelo, e não a espécie em si, ou não. Isso, na verdade, é um interesse, uma coisa não exclui a outra, né? Você tem... Obviamente, você está contribuindo para entender melhor sobre a ecologia daquela espécie, e as pessoas que têm um interesse naquele grupo podem se beneficiar ou contestar esses resultados, né? Mas também uma questão um pouco maior, que é uma questão de, olha, qual a implicação bom, primeiro, quais são os padrões que emergem quando existe variação no nível entre indivíduos, né? No nível intrapopulacional, e quais as implicações dessa variação. Então, eu acho que são ambos ao mesmo tempo. Sim, né? É porque eu digo isso que eu tenho esse medo das pessoas de pensar, mas para que ele fez com essa espécie específica? Para que essa espécie, aquela coisa? Na espécie, você tem, como você falou, poucas pessoas interessadas, vai ter um grupo, um nicho específico que depende dessa espécie por algum motivo, mas esse resultado tem uma importância muito mais ampla do que a espécie em si. O fato de você chamar a atenção que existe essa variação individual em uma população de uma espécie e que pode acontecer com várias outras espécies, chamando a atenção disso, né? Isso é importante, muitas vezes, o aluno de pós-graduação, por exemplo, que está fazendo um projeto, pensar sobre isso também, né? Se aquele experimento, aquele estudo, ele tem implicações maiores que vão além do sistema de estudo, né? Além do organismo de estudo. E inclusive, propor, né? Quais outros organismos poderiam apresentar aqueles padrões ou se encaixar naquele fenômeno. Acho que é importante também pensar um pouco sobre implicações um pouco maiores que vão além do seu sistema de estudo, né? Mesmo porque para que as pessoas entendam a motivação, a justificativa de fazer aquele tipo de pesquisa. Acho que é um ponto importante na hora de você estar pensando sobre a própria pesquisa. Sim, isso eu sou mestrado. Isso. E aí,
Você, no doutorado, como é que foi? Acho que tem um ponto interessante durante o mestrado ainda, que foi durante o mestrado que eu comecei a escrever pela primeira vez, assim, artigos científicos, tanto sobre aqueles trabalhos que eu tinha feito anteriormente, nas iniciações, assim, na primeira iniciação, na segunda iniciação científica, quanto os trabalhinhos que estavam surgindo do mestrado, né? E tem muita gente que acha essa a pior parte, uma parte enfadonha. Assim. E eu acho o contrário, eu adoro contar história. Então eu vejo a parte de escrever um artigo científico, por exemplo, como uma chance que você tem de contar uma história que por algum motivo te interessa, te toca, e o desafio é fazer essa história chegar a outra pessoa e interessar ela e tocar essa pessoa, assim. Eu acho que muitas vezes eu vejo por parte de alguns alunos essa resistência, né, de escrever ou esse bloqueio na hora de escrever. Eu acho que é natural. Esse é um ponto, assim, a carreira de pesquisador, ela sempre vai envolver comunicar a ciência que você está fazendo. É inevitável. Então, se você tem um bloqueio muito grande com isso, é aquele momento de refletir se é isso mesmo, né? Mas sabe que, refletindo nesses anos sobre isso, e você tem razão, assim, no sentido de eu também vejo os alunos com essa dificuldade, assim, muitos alunos não gostando dessa parte, né? Mas refletindo, tentando entender por que durante esse tempo, eu posso separar em 2 ou 3 categorias, assim, ou 3 motivos principais. Acho que o principal motivo é que essa escrita ela é uma escrita mais formal do que a gente está acostumado a fazer, então existe umas determinadas regras que tornam aquela escrita muito quadrada. Sim. E é difícil da gente, não é mais o seu jeito, você tem umas certas regras e limitações. Isso é um dos motivos. O outro motivo, que eu acho até mais importante, a gente não está acostumado a ler. Então, os alunos de graduação não leem muito iniciação científica. Então, você não está acostumado também a ficar confortável com esse formato, porque a gente não tem tempo e não é estimulado a ler. E o terceiro também tem o fato de a gente não ser treinado. Né? Sem dúvida, então, assim, é o pior problema. Né? Então, a gente não é treinado e a gente, geralmente, assim, então, orientadores, né, ou quem vai ser orientador, eu acho que é importante você, assim, escreve aí. Você que nunca escreveu, escreve uma introdução e eu corrijo. Nossa, isso assim é a mesma coisa. Escreve um livro, depois eu corrijo. Então, tentar quebrar as tarefas de escrever um artigo em pequenas tarefas menores. Primeiro, eu geralmente faço com meus alunos o planejamento da escrita antes de começar a escrever. Eu tenho feito isso também. E eu acho que isso quebra um pouco a resistência e o medo que eles têm um pouco e começa um pouco a se aprendizar. Então, é legal você ter tocado nesse assunto, que é um problema mesmo que eu vejo que todo mundo ou passou, ou como aluno e como orientador passa por coisa. Legal. Sim. E aí você estava comentando que você teve a felicidade de também gostar disso já de cara, sem ter... Mais ou menos, assim. No início também eu tive, obviamente, vários desafios, assim. Primeiro que eu achava que eu fiz curso de inglês por muito tempo, então a primeira vez que eu fui escrever em inglês eu estava super confiante. E a primeira vez que leram, falaram, olha, isso tá bem ruim. E é justamente por isso, é falta de treino, falta de prática, e é natural. Inglês técnico, não é inglês técnico. É muito diferente, né, do inglês que você ouve música ou assistir um filme pro inglês que você tem que escrever na hora de fazer ciência, na hora de comunicar a ciência. Né? Então, foi desafiador, mas eu acho que rapidamente eu rompi a barreira disso, é um desafio intransponível para, olha, isso aqui é uma oportunidade de eu contar histórias. Eu acho que talvez esse seja, quanto mais rápido isso transitar de um desafio intransponível para uma oportunidade, eu acho que o aluno de pós-graduação, né, se beneficia disso, especialmente se tiver interesse de fato de continuar na carreira acadêmica. Agora, deixa eu perguntar uma coisa assim, você consegue, porque tem 2 opções aí que eu vejo, dessa sua passagem rapidamente para esse fato dessa oportunidade e de estar realmente gostando dessa comunicação. O fato de ser inato seu, de você gostar desse serviço, ser uma coisa que é igual, sei lá, comida. Tem alguns que gostam de uma comida. Não, é um gosto inato. Mas também pode ter sido alguma coisa que seus orientadores fizeram, ou algum método que eles fizeram, alguma coisa que você nesse tempo que também pode ter te ajudado. Você lembra de alguma coisa nesse momento, assim? Ou foi alguma coisa sua mesmo? Não, sem dúvida, assim. O Sérgio tornou as coisas muito, muito mais
fáceis no sentido de nós discutimos com muita frequência sobre isso, especificamente, qual a melhor forma de contar essa história. Então, justamente o que você falou de planejar o texto ao invés de sair escrevendo, né? Isso foi sempre uma coisa que eu aprendi com o Sérgio, assim, como organizar as ideias, como se planejar mesmo, antes de começar a fazer qualquer tipo de atividade. Já ter o final no sentido de objetivo, né? O que você vai... eu quero comunicar isso, então o jeito que eu vou comunicar é que eu vou pensar, né? Isso. Eu acho que... E é natural, eu acho que você vai aprendendo várias técnicas ao longo da vida mesmo. Assim, sem dúvida, a ideia de organização foi essencial para mim. A hora que eu percebi que dava para você organizar o texto, né, a ideia, e a partir disso construir o texto, aquilo, olha, é muito mais fácil dessa forma. Então, assim, sem dúvida, isso foi essencial. Beleza. É legal você ter apontado isso, porque realmente é um fator decisivo para as pessoas gostarem ou não da ciência, continuarem ou não na parte acadêmica, né, a parte da comunicação, que é uma das partes mais cobradas para a gente, né? A gente é muito cobrado em escrever artigos, escrever a parte de comunicação de congresso, né? Então, é interessante. Na verdade, eu acho que essa necessidade de se organizar para escrever alguma coisa, mesmo que seja a dissertação, e também durante o mestrado, normalmente, ou a pós-graduação em geral, que as pessoas criam um hábito de ler mais sobre um tema específico, né? Eu acho, mesmo os meus amigos que acabaram não indo para a carreira acadêmica, eu vejo que eles se beneficiaram disso, nas profissões que eles seguem hoje. Assim. Então, tem um amigo que trabalha na fiscal da Receita Federal, que é biólogo, que trabalha... E eles dizem que no Ministério Público, várias outras profissões, eles dizem que o mestrado teve uma importância, assim, porque é um momento de amadurecimento mesmo, de mostrar algumas formas de agir, de pensar. Então, acho que não acho que um mestrado assim não te prepara só para a carreira acadêmica, mas você sabendo tirar proveito desse momento, né, você pode ganhar habilidades ou criar hábitos que vão ser benéficos para qualquer tipo de caminho que você seguir. Isso você estava comentando, né? Divagou um pouco nisso, mas você estava voltando para a sua linha do tempo. Você estava comentando que foi no mestrado. Então, você teve a oportunidade e viu que gostava de escrever. Isso. Tá, então continua. A segunda coisa, que foi bem importante durante o mestrado também, porque foi durante o mestrado que eu aprendi a aproveitar a universidade como uma universidade. Como assim? Eu vou explicar. Então, o que aconteceu foi, durante o mestrado, eu percebi e me ajudaram a perceber, né, o Márcio, o Paulo, todas as pessoas que me cercavam durante o mestrado, né, que eu dividi o laboratório, né, eles me mostraram a necessidade de fazer alguns cursos específicos. Por exemplo, eu acabei indo fazer cálculo 1 e 2 no Instituto de Matemática. E eu fui fazer programação no Instituto de Computação, nem lembro se é computação o nome, mas então... quando você está num ambiente desse, na universidade, e você esconde no seu instituto, né, isso eu acho que é uma grande desperdício de oportunidade, porque a universidade é justamente essa ideia de um universo de oportunidades ali, de diferentes institutos, que tem uma série de disciplinas que você pode aproveitar para criar novas habilidades e ver o mundo de forma diferente e tudo mais. E assim, hoje eu vejo que ter feito algumas disciplinas na matemática, ter feito programação principalmente, isso me mostrou outras formas de pensar em ecologia e em tudo. E a programação, ela me deu uma autonomia de gerar, por exemplo, hoje eu trabalho muito com modelagem, com simulações, com análise estatística, então uma autonomia que eu conseguia fazer minhas próprias análises, as simulações, criar os modelos, sem precisar recorrer o tempo todo a outras pessoas, a colaboradores. Ficou mais independente. Mais independente. Então eu assim, recomendo a todos que procurem outras disciplinas que você pense que pode complementar a sua experiência na universidade. Porque não é porque você entrou em um curso que aquele currículo é o melhor possível. Tem outras disciplinas que podem complementar e trazer aprendizados importantes para a sua formação. E às vezes até para uma formação mais pessoal do que acadêmica. Você está falando da parte acadêmica, sei lá, literatura, história, sei lá, arte, educação física, sei lá, alguma coisa que você gosta e pode aproveitar, já que você está, né, realmente nesse universo, né? Legal. Tenho vários
amigos que acabaram fazendo várias disciplinas nas ciências sociais, na economia, e usam muito isso na vida deles hoje em dia. Assim. Então, acho que é importantíssimo aproveitar essa oportunidade de estar num ambiente intelectualmente assim, estimulante. Beleza, isso você Agora falou a acabou, segunda né? coisa do mestrado, não? Pra explorar mesmo, é legal. Uhum. E se for lembrando de outras coisas também, vai falando que a gente não precisa seguir essa. Tudo que a gente vai. Mas eu vou cortar essas coisas, mas você vê que o negócio é só pra seguir, mas a gente vai e volta e vem. Vai num caminho, depende do que você comenta, né? Eu vou aproveitando. Bom, então, você falou dessas duas coisas. Tem mais alguma coisa que tá lembrando? Então, a parte do mestrado, então, além do assunto em si e da técnica que você aprendeu, né? Da rede complexas, a primeira vez que você usou, né? Você também, então, resumindo, você está frisando que a primeira vez que você começou a treinar a parte da comunicação científica mais formal mesmo, né, e achou importante, e começou a aproveitar essas outras oportunidades de matérias fora do curso da biologia para se aprofundar naquele nicho que você estava vendo, que estava gostando e estava começando a trilhar. Isso. Legal. E aí, o doutorado teve alguma coisa a ver com esse seu aprendizado no mestrado? Como é que foi a escolha? Onde você fez? Então, como eu estava cada vez mais me interessando por pensar nessa abordagem de redes e como indivíduos interagem com outras espécies ou espécies interagem entre si, né? Eu acabei procurando o Paulo Guimarães, que era quem estava na época trabalhando, era próximo de mim, ele foi meu co-orientador no mestrado, né? E ele tinha acabado de entrar como professor na USP São Paulo, tinha acabado de ser contratado, então nós conversando, pensamos em um projeto de doutorado e eu fui fazer doutorado com o Paulo em São Paulo, na USP. E aí ele me apresentou várias ideias, assim, olha, eu tenho uma ideia sobre isso, a gente podia fazer interação parasita-hospedeiro, e eu tenho outra ideia que é fazer um negócio com dispersão de sementes e olhar isso aqui. E eu tinha uma ideia com extinção de megafauna, que eu trabalhei com isso. Eu falei, opa, como assim, megafauna? Né? Isso é interessante. E aí... Deu aquele tim! E aí eu já tinha estudado sobre o episódio de extinção da megafauna, né, do Pleistoceno, aqueles animais enormes que se extinguiram nos últimos, entre os 50 mil e 10 mil anos atrás. Não é dinossauro, mas é animal grande. Não é dinossauro, frisando. Mas é óbvio que todos nós, assim, acabamos nos interessando porque é um fenômeno interessante, né? Você tem grandes animais que não existem mais, o registro fóssil é muito bom, então aquilo me chamou a atenção, né? Como nós poderíamos, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o fato de você poder pensar em interações ecológicas, mas no passado. Então, aí a ideia foi que nós chegamos, assim, a ideia final para o doutorado foi, bom, nós vamos tentar reconstruir redes de interação do passado e olhar para as propriedades dessas redes de interação, com o objetivo de entender se elas nos ajudam a compreender melhor esse fenômeno que foi a extinção desses animais. Então, nós sabemos que entre 50 mil e 10 mil anos atrás, enorme número de animais com mais de 10 quilos foi extinto no mundo inteiro, né? A exceção é a África, que ainda tem grandes animais, mas foram mais de 100 gêneros. Então, um número muito grande de animais extintos em um curto período de tempo. Na América do Sul, por exemplo, o único grande animal que restou, grande herbívoro, foi a anta. Todos os outros foram, tem capivara também, mas todos os outros foram extintos. Então é uma mudança muito grande nas comunidades, né? Você está imaginando que antes existiam então grandes animais, pastadores, grandes predadores que ocorriam, muito provavelmente ocorriam nos ambientes abertos, né? Nas áreas de cerrado, talvez ocorressem também nas áreas mais florestais, e de repente todos esses animais somem num curto intervalo de tempo. Como essas comunidades ecológicas mudaram e o que causou essa mudança? Então essa era a pergunta e o desafio também. O desafio era reconstruir interações do passado. E como vocês fariam isso? Existem métodos diferentes? Existe, vamos dizer assim, conflitos desses métodos? Ou é meio uma coisa dada, assim, todo mundo já aceita esse método? Não, isso era bem assim. Eu acho que na época que eu comecei, tinha talvez um ou dois trabalhos com redes do passado, que era da Jennifer Doon e do Rup Narin, que são americanos, né? Eles tinham algumas coisas, assim, mas era um pouco diferente do que a gente estava tentando fazer. A nossa ideia era, primeiro, olhar
para a composição de espécies, né? Quais eram as espécies que ocorriam em diferentes localidades. E isso, uma das coisas que facilitou estudar essas redes do passado, essas comunidades do passado, é que a comunidade de paleontólogos ela é muito ativa e eles têm uma base de dados enorme, muito legal, que chama Paleobiology Database. Você consegue explorar o registro fóssil de várias localidades, ali está tudo bem documentado, a datação, a melhor datação possível, tudo. Então tem um curador que verifica esses dados. E é aberto, né? E é aberto. Tipo o GeneBank, né? É um GeneBank, quem conhece os dados de genética aberto, só que para paleontologia. Para fósseis. Então você consegue informações muito boas, assim, o melhor possível, né? Para a maioria das regiões, para diferentes épocas do tempo. Então todo mundo, a maioria das pessoas que hoje trabalha nessa interface de ecologia e paleontologia trabalha com esse tipo de dados. E a outra, então esse era o conjunto de dados que nós íamos utilizar, né? São esses dados fósseis sobre quem ocorre e onde, quais espécies ocorrem em determinado local. E nós temos ainda a África serve como um referencial, um controle, controle. Então que seria é o remanescente de uma comunidade onde existem grandes mamíferos ainda. Então, olhando para o funcionamento dessa comunidade, nós conseguimos ter alguma ideia de como seriam essas comunidades do passado. Afinal, as coisas não deveriam ser tão diferentes assim. Eram grandes animais fazendo as coisas que grandes animais fazem. E nós utilizamos então, modelos matemáticos, né, para reconstruir essas interações do passado a partir do que nós vemos hoje no presente nas comunidades da África. Essa foi a ideia. Para vou entender, então, vocês usaram os grandes mamíferos, então vocês escolheram um período, provavelmente, né, um período de tempo. Isso. E aí tinham uma localidade, provavelmente, né? Na América do Sul e América do Norte, várias localidades na América do Sul e na América do Norte. Beleza. Aí vocês, então, o foco, como era megafauna, vocês escolheram um conjunto lá de megafauna nesse período, nessas localidades, e aí a partir dessa megafauna, utilizando o que tinha de vegetação e outros animais, o que eles poderiam comer, o que comiam, né, poderiam atacar, ou seja, as interações que poderiam acontecer ali. Isso, nós estávamos interessados principalmente nas interações entre predador e presa, né? Porque existe então era quem os predadores estão consumindo. E nós sabemos, por exemplo, que hoje na África, uma das coisas que limita muito quem um predador come é tamanho corpóreo. Então, as relações de tamanho corpóreo entre predador e presa, elas nos permitem predizer quem vai interagir em um determinado local. Então, nós utilizamos modelos onde a probabilidade de interação é uma função da relação de tamanho corpóreo para fazer inferência sobre as possíveis interações que ocorreriam no passado entre esses animais que a maioria já não existem mais. E a partir disso, então, nós reconstruímos essas redes de interação e analisamos várias propriedades delas. Então, existem uma série de métricas que permitem caracterizar como é uma rede. Então, nós usamos essas métricas para caracterizar essas redes, a estrutura delas, e fizemos alguns testes com modelos matemáticos que permitem simular as propriedades de dinâmica desse sistema, ou seja, como o sistema muda no tempo, como ele responde a uma perturbação. Então essas foram as... você fez lá. Isso foi o que eu fiz durante o doutorado. E o que de resumo, assim, o que vocês conseguem dizer assim, bom, encontrei mais ou menos isso, essa foi a coisa legal que a gente encontrou de modo geral? De maneira geral, o que nós encontramos, que foi muito interessante, nós fizemos alguns experimentos de computador, né? Mas inserindo o homem nessas redes de interação. E o que acontecia é que, quando você insere um predador novo no sistema, ele acaba se tornando mais vulnerável a outros tipos de perturbação. Ele quem? O sistema? O sistema, desculpa, a rede, a comunidade. Porque tem uma teoria, né, me corrija se eu estou falando besteira, de que uma das causas da extinção da megafauna foi a entrada rápida do homem, e aí uma das coisas do homem nesse novo sistema, coisa que não acontecia com a África, porque eles, vamos dizer, evoluíram junto, né? Surgiram ao mesmo tempo. Isso, faltou explicar isso, que obviamente existem duas grandes hipóteses sobre o que aconteceu no Pleistoceno, né, que é essa época da megafauna, e por que esses animais se extinguiram. Então uma delas é que essa foi justamente a época que o homem estava expandindo sua distribuição para além da África, né? Então colonizando os diversos continentes, e você vê uma congruência temporal entre a chegada do homem e a extinção de vários animais.
Então, isso se repete na Europa, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul e em várias ilhas. Essa é uma das hipóteses. Essa é uma das hipóteses. A segunda é que esse era um momento de mudanças climáticas, né? Por isso que essa é conhecida como a Era do Gelo. Né? Então, o clima estava variando bastante nessa época. Uma das ideias é que essas variações repetidas no clima, né, teriam diminuído o ambiente disponível para esses animais, aí a vegetação muda, os animais têm dificuldade de encontrar alimento, isso vai gerando cascatas de efeitos, né? Então falta o alimento para o herbívoro a população diminui, isso diminui a população do carnívoro e assim por diante. E hoje, na verdade, como tudo na biologia, como tudo, existe a hipótese mais aceita é que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a chegada do homem teria sido um facilitador dessa extinção. Estaria acontecendo essas mudanças climáticas, essa mudança climática estaria deixando as redes, o sistema mais vulnerável, e o homem chegou para acabar de derrubar esse sistema. Exatamente, né? Para piorar a situação. E justamente o que nós encontramos foi que, ao adicionar um predador, né, especialmente um predador que se comporta como homem, que é capaz de interagir com todo mundo, isso porque, por causa de tecnologia, de caça, né, o sistema se tornava ainda mais vulnerável. Mesmo que sejam outros fatores, né, fatores climáticos, a outros fatores, outros impactos causados pelo homem, fogo, por exemplo. Então, acho que a contribuição desse trabalho foi mostrar que esses efeitos indiretos da chegada do homem podem ter sido ainda mais importantes do que a caça em si. Né? O homem chegar e caçar todos os grandes mamíferos do continente é um pouco catastrófico demais. Talvez o que tenha acontecido são esses efeitos indiretos tornando o sistema mais vulnerável, e aí vão acontecendo extinções na comunidade. Legal. Além da mudança climática natural, existe a mudança ambiental feita pelo homem, já que o homem, onde vai, é um engenheiro de ecossistema, né? Ele vai mudando completamente ali o hábitat, o sistema micro, né? Então estava tendo a mudança macro, está tendo o micro, então você está falando, legal, essa é uma informação que eu não sabia. Então, essa mudança de ecossistema, né, de botar fogo, de derrubar árvore, mudar um pouco o sistema seco, mais úmido, é mais forte, pelo menos nas suas simulações, nos seus experimentos computacionais, foram mais forte até do que a caça específica em si. Na verdade, assim, o que nós simulamos é o efeito da caça, mas o próprio efeito da caça, ele tem... porque quando o homem chega e começa a caçar uma presa, por exemplo, isso vai mudar o comportamento dos outros predadores. Tá. Então, uma vez que você tem um organismo que interage praticamente com todo mundo, cria várias novas conexões no sistema, o que acontece é uma perturbação, ela tem mais caminhos para se propagar. Entendi. Então, qualquer perturbação que sejam mudanças ambientais causadas pelo homem, ou sejam efeitos de mudanças climáticas, em um cenário onde você tem o homem interagindo com várias outras espécies... Capilaridade maior. Isso, existem mais caminhos para que aquele efeito se propague na rede de interação. E isso acontecia com maior intensidade nas comunidades do passado do que eu esperaria que acontecesse na África atual. Então, apesar de não existir nada particular nas comunidades do passado que as tornasse mais vulneráveis per se, né? Quando você inclui o homem nessas comunidades, aí sim você vê um efeito, porque o homem tem esse efeito de criar mais caminhos, ele é mais evidente nas redes do Pleistoceno do que nas redes do presente. Da África. Essa acho que foi a principal contribuição. Legal. E aí você, aproveitando que você fez aquele comentário no final do mestrado lá, que são duas características que você achou importante, além do trabalho em si, que foi escrever e aproveitar outras matérias. No doutorado, você teve também esse insight, você pode dizer assim, tem também, quando terminei o doutorado, tinham outras coisas que eu ganhei, ou foi só, entre aspas, como chama, você melhorar esse processo de escrita e aproveitar ainda mais, porque no doutorado você tem mais tempo, né? Aproveitar ainda mais essa facilidade, porque também você estava em outra universidade, né? Que você não se formou, então você tinha oportunidade de ter matéria com outros, até dentro da biologia que você não tinha feito, né? Eu acho que isso foi... mudar de universidade foi um ponto importante, assim, porque eu acabei tendo contato com vários outros laboratórios que eu não tinha tido contato ainda. Então, outras formas de pensar,
outros colegas também, né, de pós-graduação. Então, eu acho que foi uma decisão importante. Eu vejo, assim, essa passagem pela USP, eu acabei ficando mais tempo lá, fiz pós-doutorado lá também, né, foi muito importante porque eu acabei conhecendo muita gente, tendo a oportunidade de trabalhar com muita gente. Uma coisa muito interessante, quando eu cheguei na USP, estava sendo um laboratório conjunto, estava sendo formado, né, do professor Paulo Inácio, do Paulo Guimarães e do Glauco Machado. Eles formaram um laboratório conjunto onde todos os alunos compartilhavam uma sala. E tinham, assim, discussões de artigos, discussões dos projetos. E isso, assim, criou um ambiente que eu acho que é quase único, assim, pelo que eu conheço das outras universidades, é muito difícil de você encontrar isso em outras universidades. Isso, sem dúvida, esse ambiente colaborativo assim, que foi criado ali foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Mas tiveram outras coisas também. Durante o doutorado eu fui para fora do Brasil, então eu fiquei um tempo fora, na Universidade de Santa Cruz, da Califórnia. Eu fui, uma parte do meu doutorado, especificamente eu fui para um laboratório que trabalhava mais com paleontologia. Então, obviamente, essa era a minha maior deficiência de formação, assim, né? Porque eu tinha tido pouco contato com paleontologia. Então, eu fui para um laboratório do Paul Koch e lá eu tive muito mais contato com as técnicas que são utilizadas em paleontologia, em geologia. Então, isso me permitiu interpretar esses resultados de uma forma muito melhor, né? E fora toda a vivência, né? De morar fora do país, de enfrentar o desafio de morar fora do país, assim, a vivência com outros colegas de laboratório que têm uma história completamente diferente, não só por viver em outro país, né, por ter nascido em outro país, mas por terem experiências distintas mesmo. Você já sentiu essa diferença entre o mesmo estado, entre Unicamp e USP, imagina outro país. Entre outro país, e lá tinham pessoas de outros países também. Então, foi um momento muito importante. Eu fiquei só 6 meses fora, mas assim, já foi suficiente para fazer uma grande mudança. E acho que no doutorado também eu adquiri mais maturidade durante o doutorado para começar a conversar sobre ciência com as pessoas e colaborar. Então eu estabeleci, em parte por causa daquela autonomia que eu tive, que eu disse que eu tive por fazer cursos de computação, né? Eu acho que eu acabei colaborando com muitas pessoas na parte de análise e interpretação de dados. Então, eu acabei ampliando o meu leque de experiências em pesquisa, trabalhando com várias pessoas do laboratório, de outros laboratórios, que, assim, foram... Bom, durante o doutorado... É um período longo, né? São 4 anos, então você acaba... Eu digo que eu aproveitei muito bem. Eu sinto que eu consegui fazer o que eu gostaria de ter feito durante o doutorado. Eu acho legal chamar a atenção para isso, porque a gente às vezes fica muito preso com o conteúdo da nossa tese, né? Pode ampliar isso, porque às vezes o não conteúdo, né? Essas experiências que a gente passa fora do conteúdo, não falando que o conteúdo não é importante, mas às vezes essa rede de contato, essa oportunidade de você abrir a sua mente e ter conhecimento de outras áreas, às vezes é mais importante no decorrer da sua carreira do que o assunto específico em si. Não sei se você concorda com isso. Não, sem dúvida. Eu estabeleci várias colaborações, por exemplo, que eu mantenho, assim, que eu falo quase que semanalmente com essas pessoas de fora do Brasil, de colegas de laboratório. Eu acho que essas experiências mesmo de vivência durante o doutorado são pós-graduação como um todo, né? Que são não necessariamente relacionadas ao tema da dissertação ou da tese, elas são essenciais. Acho que isso fez uma grande diferença assim, na minha trajetória, sem dúvida. Eu acho que uma coisa importante de falar que, antes de começar a falar, depois você fez o pós-doc, você até já deu um spoiler aí na própria USP, né? Mas acho que antes de falar do pós-doc, acho uma coisa importante dizer que você ganhou o prêmio CAPES. Que ano foi? Eu defendi em 2014, então eu ganhei em 2015. 2015, o prêmio CAPES de doutorado, né? Isso. De ecologia. E é legal que muita gente nem conhece o que é o Prêmio CAPES, então você consegue explicar um pouquinho o que é esse Prêmio CAPES e falar um pouco desse período aí, desse prêmio, que eu acho super importante. Então, entre os diferentes programas, que hoje está tudo junto, né, em biodiversidade, né, mas com os diferentes programas de pós-graduação em todos os temas, na verdade, né, em qualquer que seja a área, na verdade, eles submetem
as melhores eles escolhem entre as teses que foram defendidas em um determinado ano e eles submetem essas teses para um prêmio, que é o prêmio CAPES, né, que premia a melhor tese de cada área naquele ano. E eles têm uma premiação bem generosa para os ganhadores, isso porque os ganhadores eles têm direito a uma bolsa de 3 anos, que é equivalente a uma bolsa de pós-doc PNPD. Então, obviamente, isso faz uma grande diferença para quem está saindo do doutorado ali, está naquela ansiedade de conseguir uma bolsa para continuar sua pesquisa, né? E no ano de 2014, então, a minha tese foi escolhida para concorrer na USP e eu acabei sendo o vencedor do Prêmio CAPES em 2015. Então, peraí, só para organizar, o pessoal entender. Cada universidade, quer dizer, cada programa de pós-graduação tem uma concorrência interna e eles vão escolher qual vai ser a tese que vai concorrer pelo programa. Isso, interno primeiro. Exatamente. Como se fosse, vamos fazer uma analogia, o Oscar. Né? Assim, isso. Cada país, vamos dizer, você escolhe um filme, né? Você tem uma concorrência interna cada escolha. Então aí eu vou mandar esse filme para concorrer ao Oscar. Vamos dizer assim, é a mesma coisa. Né? Você tem uma concorrência interna no programa e aí cada ano tem um representante. No ano de 2014, você foi o representante. Eu fui o representante da ecologia da USP. Né? Então, como vários programas hoje eles estão sob um guarda-chuva maior, né? Então tem o programa de a área de biodiversidade, ela contempla vários programas. Então, programas de ecologia, de biologia animal, zoologia, biologia vegetal, todos eles estão dentro desse guarda-chuva maior, da área de biodiversidade. Então, é um prêmio pela área inteira? Para a área. Para a área inteira. Então, legal. É um prêmio para a área de biodiversidade, e aí eu estava concorrendo então com outros programas da USP também, porque o programa de zoologia envia o seu representante, o programa de botânica envia o seu representante. Então cada universidade envia um representante e eu tive a felicidade desse ano, no ano de 2015, ser premiado. Legal. Aí você vai para Brasília, é interessante fora a experiência. Fora o prazer, né, de ganhar um prêmio, essa coisa. Você falou uma coisa interessante, que é você ganha, vamos dizer assim, um alívio, vamos dizer assim, né? Você está ganhando uma bolsa que vai durar 3 anos, você tem aquele alívio que a gente sempre no final de cada etapa fica pensando, e agora, né? Como é que eu vou continuar? Será que eu vou conseguir dar aquela ansiedade, aquele período de turbulência ali, até você conseguir dar aquela quietada, e esse período mexe com várias coisas, inclusive a nossa produtividade, né? A nossa tranquilidade, né? Então isso já foi uma coisa legal nesses 3 anos. E aí, depois a gente estava comentando em off uma hora, que eu acho interessante também falar que esses 3 anos de pós-doc, né? De bolsa de pós-doc, você pode transformá-lo, caso você, durante esses 3 anos, passe numa universidade, pode transformar aquela grana, você não perde essa grana, né? Você transforma em dinheiro, né? Fala um pouquinho aí. Você pode utilizar caso você não possa usufruir da bolsa, você pode utilizar essa verba para montar o seu laboratório se você for acabar sendo contratado em universidade. O que aconteceu, você foi contratado na Unicamp ainda dentro desse período. Ainda dentro Você ainda pode aproveitar esse mais um ano? Eu vou descobrir o que acontece. Beleza. Porque eu pedi para implementar a bolsa nesse período, em um período antes da contratação, então eu não tenho certeza das regras. Mas teoricamente, para você ganhar uma verba que pode ser ou bolsa de pós-doutorado ou verba para o seu laboratório, caso você passe como professor. Isso é interessante de, né? Então não vou passar porque se eu não passar eu tenho garantido, mas se eu passar eu perco a grana. Esse dilema é teu e ninguém tasca, né? É muito legal. É uma daquelas coisas assim que você fica feliz de que existam, porque acaba incentivando aquela pessoa que está fazendo pós-graduação mesmo. Eu só descobri que isso existia, na verdade, no final. Uhum. Quando me mandaram um e-mail, olha, a gente vai mandar a sua tese para o Prêmio CAPES. Eu falei, tudo bem, né? Eles explicaram por quê? Mais ou menos, assim, eu tive contato depois com... Eu tinha uma ideia, porque eu acabei tendo a felicidade de conseguir publicar muitos artigos da tese antes do final da tese. Legal. Então, quando eu defendi, eu já tinha vários artigos da tese publicados. Então, eu sabia que caso a tese fosse concorrer, ela teria algumas chances de ser pelo menos enviada para concorrer. Né? Então, um dos critérios seria a qualidade da publicação também. Não só a quantidade e a qualidade
das revistas. Isso. Os critérios da CAPES em cada edital eles são divulgados e está relacionado sim à qualidade e quantidade de publicações, né, que surgem da tese, mas também a história como um todo, a contribuição da tese. Então tem vários critérios que eles utilizam para definir. Alguns mais objetivos, outros mais subjetivos, que é difícil de quantificar, assim, previamente, né, vamos dizer assim. E aí, bom, acho que isso a tese, entre doutorado e pós-doutorado, você teve essa felicidade. E aí o pós-doc, você fez, como é que foi? Então, na verdade, quando saiu a história do Prêmio CAPES, eu já estava fazendo um pós-doc. Então, logo depois de defender o doutorado, bom, antes de defender o doutorado, eu já estava pensando, bom, com quem eu vou fazer, onde eu vou fazer pós-doutorado, com o que eu vou fazer pós-doutorado. No momento, então, que eu estava próximo da defesa, assim, acho que não próximo, mas um ano antes da defesa, eu já estava pensando nisso, né? E nessa época o Thiago Quental foi contratado na USP, né? E ele trabalhava com ele trabalha ainda, na verdade, ele tem uma linha de pesquisa que é bem original, assim, que é entender os grandes padrões de diversidade no tempo evolutivo e geológico, né? Que é basicamente dinâmica macroevolutiva. Isso é o que ele está principalmente interessado. Então, ele usa fósseis e padrões biogeográficos, né? Filogenias, né? E também investiga padrões biogeográficos para tentar entender quais são os mecanismos que geram esses padrões que nós enxergamos hoje ou que nós enxergamos olhando para o passado. E eu me interessei muito por isso, mesmo porque as técnicas que são utilizadas são muito diferentes do que eu estava acostumado a fazer e as perguntas são diferentes. Eu sabia muito pouco sobre isso, sobre macroevolução, né? E eu resolvi encarar isso como um desafio, né? Então eu conversei com o Thiago sobre a possibilidade de fazer um pós-doutorado com ele, porque eu já estava estudando interações no passado, né? Na escala de milhares de anos. Então eu queria expandir para milhões de anos. O meu objetivo era, será que nós conseguimos estudar o efeito de interações ecológicas olhando para escalas de tempo que fogem à nossa capacidade de percepção? E então eu consegui uma bolsa da FAPESP, né? Então logo que eu terminei o doutorado e defendi, eu já tinha uma bolsa de pós-doutorado engatilhada lá na USP mesmo, mas agora em um outro laboratório com um tema bem diferente. Então eu passei quase que do começo assim, a aprender como eu ia investigar interações ecológicas nessa escala de tempo, né, em milhões de anos. Então, novamente, eu utilizei dados fósseis, né, eu já tinha essa experiência, eu já tinha tido durante o doutorado, né, mas eu acabei me familiarizando com outras técnicas em paleobiologia, que é essa paleontologia mais quantitativa, né, de identificar padrões nos fósseis e nos organismos extintos. Então eu passei a estudar algumas questões relacionadas a interações ecológicas no passado. Nosso projeto, principalmente, a ideia era entender como imigrações entre continentes influenciaram grandes padrões evolutivos. Então, por exemplo, radiações adaptativas, ou se a chegada de um clado em uma determinada região influenciou a evolução de outro clado. E aí nós acabamos... Em qualquer tipo de organismo? Não, nós focamos em mamíferos novamente, então historicamente eu acabo trabalhando sempre com mamíferos, mas nesse caso em particular é porque o registro fóssil de mamíferos é muito melhor do que o registro fóssil de outros organismos. Bom, não sei, organismos tem concha, corais, mas de organismos terrestres, né, os fósseis de mamíferos são bem melhores. E nós focamos especificamente no hemisfério norte porque o registro fóssil é bem melhor também. Tanto porque é mais estudado, quanto porque as condições são melhores para preservar os fósseis. E quanto tempo você fez? Deu tempo de fechar? Deu sim. Eu fiz 3 anos, eu fiz 2 anos, aí eu fui para fora de novo. Então dessa vez eu fiquei em Berkeley, no Museu de Paleontologia de Berkeley. Por quê? Porque, novamente, assim, trabalhar com fósseis... A minha formação é em ecologia, né? Então, por mais que você acabe estudando fósseis e conversando com paleontólogos, estando em um ambiente onde a maioria das pessoas são paleontólogos, você acaba se familiarizando com a linguagem, se familiarizando com os métodos. E isso uma imersão. Né? É uma imersão. E isso é essencial para ter algum tipo de contato mais próximo com aquela outra disciplina, né? Afinal, esses meus trabalhos eles estavam na interface entre ecologia e paleontologia. Então foi muito positivo também.
Por quanto tempo lá? Eu fiquei 6 meses também. Que é onde o Thiago tinha sido. O Thiago tinha feito pós-doc nesse mesmo laboratório, isso. Eu fiz uma parte do meu pós-doc lá também. E aí, o que vocês, o resultado assim, mais geral do trabalho tem? Então, esses trabalhos eles estão saindo agora, assim, né? Então, tem um trabalho desse ano, de 2015, e tem muita coisa para sair ainda, que vou ficar por muitos anos brincando com esses resultados, provavelmente. Mas, basicamente, um dos resultados que, olhando para carnívoros, né? Nós focamos em carnívoros que têm um registro fóssil bom e a taxonomia bem resolvida, né? Nós vimos que quando alguns grupos invadiram da América do Norte para a Eurásia, por exemplo, eles apresentam uma radiação evolutiva. E o que acontece é que os momentos que ocorrem essas invasões foram momentos onde haviam poucos carnívoros, poucos clados de carnívoros na Eurásia. Então nós discutimos nesse artigo sobre a questão da oportunidade ecológica e como isso influencia esses grandes padrões evolutivos. Em cenários onde você tem uma abundância de oportunidade ecológica, ou seja, não tem muitas outras espécies que fazem aquele determinado papel, né? No caso, serem grandes carnívoros, quando uma linhagem invade, ela acaba explodindo em diversidade. Diversificando mais, né? Isso, gerando mais espécies, né? E basicamente porque a taxa de especiação é maior e as taxas de extinção são menores. Então, se você imaginar que tem muita comida e pouca gente para comer aquilo, né, para comer aquela comida, todas as populações elas acabam conseguindo ter densidades altas. E quando você tem altas densidades populacionais, a chance de extinção diminui e a probabilidade que essa população se quebre em várias outras e gere novas espécies é maior. Então, dessa forma, esse é um mecanismo pelo qual essa oportunidade ecológica pode acabar gerando uma diversificação alta. Quando eu falo de diversificação, é sempre a diferença entre especiação e extinção. E um outro resultado interessante é que algumas dessas invasões elas provocaram efeitos nas espécies, nas linhagens que já existiam ali. Então nós vimos, por exemplo, que... linhagens competidoras? Isso, como se quando você tinha canídeos diversificando na América do Norte e os felídeos chegaram, isso aparentemente gerou um aumento na taxa de extinção de canídeos. E uma das hipóteses é que, esses animais eles estavam competindo por presa, por local, por área de vida, né? E isso fez com que as populações, então, diminuíssem e você tivesse um sinal dessa interação em uma escala macroevolutiva, que era justamente o que eu estava buscando. Então, legal. A gente chegou lá no resultado. Legal. Beleza, aí, então, de novo, lógico que o pós-doc comparado com o doutorado, né, é um tiro curto, né? Você fez 2 anos, 3 anos? Eu fiz 3 anos. 3 anos. Então, fez 3 anos, então quase um doutorado ali, né? Mas muito mais maduro, né? Você já muito mais maduro do que na época do mestrado, né? Que ainda tá começando a carreira científica. De novo, o que você tirou de lição do pós-doc e que poderia, assim, resumir? Não o conteúdo em si, né? O do pós-doc, eu acho que, assim, eu tinha muita dúvida justamente com essa questão de, eu estou entrando em um terreno que eu não conheço, né? Será que isso é positivo para a minha carreira ou isso é perigoso? E eu acho que muita gente nessa fase, eu acho que tem dúvidas parecidas, porque fica parecendo que, eu fiz isso no mestrado, eu fiz uma coisa mais ou menos parecida no doutorado, eu tenho que seguir a mesma linha para sempre. Isso me incomodava um pouco, eu não sabia se isso ia ser positivo ou não. E hoje eu só vejo benefícios de ter optado. É lógico que se eu decidisse trabalhar com ostras, eu acho que seria... Ainda assim, se eu estivesse feliz, não tem problema nenhum. Mas é uma mudança muito grande, né? Então eu acho que eu consegui trabalhar, eu tive a maturidade de mudar um pouco a área, mas manter as perguntas sob um certo guarda-chuva que ainda era interações ecológicas, o efeito de interações ecológicas na diversidade, né? Já tinha aquela metodologia, aquele jeito de fazer um pouco mais com uma similaridade grande, né? Mesmo com a área completamente nova, né? Então você tinha o desafio da área nova, mas o conforto da metodologia
você já dominava? Na verdade, os métodos mudaram bastante. Mudaram. Eu tive que trabalhar com outros tipos de modelo, com estatística bayesiana, que até então eu nunca tinha trabalhado. Então mudou tudo mesmo. Mudou bastante, assim, mas eu acho que o cerne da questão é parecido, porque no fim das contas eu estou interessado em como interações ecológicas moldam padrões de diversidade. Então eu acho que isso, conseguir manter a questão fundamental, ainda se manter dentro da questão fundamental, mesmo utilizando novos métodos, acho que isso foi importante e isso me permitiu avançar. E outra coisa, né, manter as colaborações, eu acho que... E ampliar também. E ampliar, eu consegui continuar trabalhando nas coisas, eu nunca fechei nenhuma porta. E um dos motivos que eu não fechei nenhuma porta é que eu não deixei elas se fecharem para mim também. Então eu acho que é importante, a ciência é colaborativa. É muito difícil as pessoas que andam completamente sozinhas em ciência, e eu acho que não seria o melhor caminho para mim. Eu gosto de conversar para ter novas ideias e tudo mais. Então foi muito importante para mim manter essas colaborações andando e trabalhando com as pessoas que eu gosto e que eu me dou bem pessoalmente, cientificamente, né? Eu acho que isso foi o grande trunfo do pós-doc, foi ter conseguido ir para uma área nova sem fechar as portas que eu tinha conseguido abrir no passado. E, assim, hoje eu acho que eu tenho uma grande rede de colaboradores e assim, em cada momento eu sempre estou trabalhando com pessoas que eu gosto de conversar. Acho que isso é muito importante. Então, mas eu sei que você também, depois que você terminou esse pós-doc, foi para outro laboratório. Você permaneceu na USP e saiu e foi para a Unesp, né? Isso. O que aconteceu foi que nesse período, durante o pós-doutorado eu comecei a prestar concursos, né? Comecei a me pensar, eu tenho que garantir o leite das crianças. Eu não tenho filho ainda. O seu leite. Então eu implementei a bolsa aqui do Prêmio CAPES. Você tem um período ainda para implementar. Você não precisava implementar naquela época. Eu não precisava. Você tem 2 anos para implementar, o que é muito legal. Então, se você já está... Porque muitas vezes, como o prêmio sai 1 ano depois de você defender, às vezes você já está com um pós-doc iniciado, né? Então foi o que aconteceu comigo. Então eu fiz um pós-doc inteiro da FAPESP. 15 e 16 você fez com a FAPESP. 15 e 16. Aí a partir do 17 Aí a partir do segundo semestre de 17 eu implementei. Então eu acabei eu comecei há pouco tempo com o Mauro, que já era um colaborador também. Nós fizemos alguns trabalhos durante o doutorado. Então, uma das coisas que nós investigamos no doutorado ainda também foi como a perda de grandes animais, desses animais da megafauna, influenciou a dispersão de sementes. Então, nós olhamos tanto para as causas da extinção da megafauna quanto consequências da extinção da megafauna. Professor Mauro Galete da Unesp. Mauro Galete da Unesp de Rio Claro. E ele também tem interesse tem trabalhado muito com extinções, né, em sistemas do presente. Então, eu tenho agora desenvolvido um projeto com ele de tentar entender a perda de diversidade nos fragmentos da Mata Atlântica e como as redes de interação estão se modificando à medida que a diversidade é perdida, né? Então, esse é o tema principal do projeto. Então, você estava lá quando você está começando a entrar no laboratório dele, né? Isso. Quando você conseguiu passar no concurso aqui na Unicamp, eu vou reformular que aqui, né? Que aqui eu estou antes. Então, você estava no pós-doc com ele, no laboratório da Unesp, com o Mauro Galete, e aí você passou no concurso da Unicamp para ir para a professora de Ecologia, e aí veio para cá. E aí veio para a Unicamp. E agora vai começar o desafio seu de montar o seu laboratório, né? Não só o desafio financeiro, né? Você vai ter um laboratório no sentido de você vai orientar alunos numa linha de pesquisa só sua. A pergunta é a seguinte: você já definiu mais ou menos essa linha? Você vai ver que, lógico, uma vez definido, você vai mudar ao longo do tempo, é normal, né? Mas além dessa linha, eu acho legal, assim, você já pensou, lógico que você deve ter tido oportunidade de orientar ao longo do alunos, né, de de mestrado, ao longo dessa sua carreira na pós-graduação, mas você já pensou no modelo de orientação que você quer fazer? Quer dizer, não só as perguntas em si, mas como gerenciar um laboratório.
como você tinha comentado, por exemplo, fazer reuniões periódicas, o que vai fazer nessas reuniões, o que você acha importante, além de estabelecer a pesquisa em si de cada aluno, o que cerca esse aluno no gerenciamento da sua pesquisa? Já pensou nisso? Ou eu estou fazendo você ficar agoniado? Não, eu penso um pouco nisso sim. Bom, penso bastante nisso, mas é óbvio que essas coisas vão se ajustando ao longo do tempo, porque estou começando, afinal, né? Mas eu tenho um aluno de mestrado e tive um aluno de iniciação científica, então, assim, a forma como eu agi nesses dois momentos foi muito parecida, eu imagino que vai continuar sendo assim. É porque eu estou perguntando isso, por que eu estou perguntando isso? Né? Porque ao longo da sua pós-graduação, da sua carreira científica, desde a graduação, iniciação científica, passando pela pós-graduação, você teve contato, todo mundo tem contato, com vários pesquisadores diferentes, e vários laboratórios diferentes. Cada laboratório tem a sua maneira de gerenciar a vida do laboratório, e a gente vai e tem a sua característica individual. Então, tem algumas formas que deu certo com você, mas pode não dar certo com outro perfil, ou que ao contrário, não deu certo com você, mas pode dar certo com outro perfil, e a gente acaba pegando algumas partes desse modo de agir de todas as pessoas que a gente já teve experiência e montando a sua própria, né? Então, por isso que eu estou pensando, se você já teve ao longo desse tempo pensado nisso, o que você deseja agir? Eu interagi com várias pessoas diferentes, né, que tinham modos de orientar diferentes, é verdade. Mas eu acho que assim, a minha forma eu gosto muito de estar próximo do que está acontecendo. Então eu vejo alguns laboratórios que são enormes, que colocam várias pessoas e às vezes assim, o doutorando ajuda o mestrando, o pós-doutorando ajuda o doutorando. Isso é um tipo de dinâmica que provavelmente não funcionaria para um laboratório meu, porque eu gosto de estar próximo e saber o que está acontecendo. Então, com os meus alunos, o aluno que eu tive de iniciação, o meu aluno de mestrado, eu estou sempre muito próximo. Nós fazemos as análises junto. Eu sei que eu vou ter dificuldades de gerir o tempo depois, né? Isso é difícil, mas de qualquer forma eu vou fazer o máximo para conseguir estar muito próximo, porque como a maioria dos trabalhos nos quais eu me envolvo e os quais eu vou envolver meus alunos, muito provavelmente, são de tipos de análise, simulação, que muitas vezes o aluno não vem preparado para fazer isso da graduação ou de mestrado, né? Então você tem que estar próximo, senão tem aquela ideia garbage in, garbage out, né? Entra lixo, sai lixo, né? Então você tem que estar muito atento. Óbvio que qualquer tipo de trabalho você tem que estar muito atento, mas esses trabalhos em que você tem muita liberdade para mexer com parâmetros e detalhes de um modelo, por exemplo, a chance de fazer alguma coisinha ali que gera um resultado que não faz muito sentido ou que não é muito próximo da realidade é alta. Então eu acho que todo mundo tem que estar muito atento, incluindo o orientador. Então, como eu prevejo que muitos dos trabalhos que eu vou desenvolver vão ser nessa linha, trabalhando com modelos, trabalhando com simulações, eu acho que sempre vou ter que estar muito... Eu vou gostar de estar muito próximo dos alunos e ajudando. Assim. Eu acho que tem certas coisas que não adianta muito a gente planejar, né? Posso planejar não ter muitos alunos e vai chegar a ter um monte. Ou posso planejar estar muito próximo dos alunos e de repente não vai funcionar. Mas isso é o que eu quero. A gente está pensando numa linha, mesmo sendo utópica, depois a gente vai... Mas eu acho que essa pergunta é mais para entender a sua filosofia baseada na experiência, que é igual filho, né? Antes de ter filho, a gente pensa, um monte de coisa. Filho não vai ver televisão, depois no final a gente adequa, né? A filosofia eu acho importante e também porque extrai algumas coisas importantes que talvez você não tenha pensado, refletido, ou exposto aqui pra gente, que as pessoas que estão ouvindo podem aproveitar, das maneiras como alguns laboratóririos agiram no gerenciamento da pesquisa que você passou, que foi importante para a sua formação. Então, por exemplo, você tinha comentado ali, a passando, do laboratório que se formou com o Glauco, com o Paulo Inácio e com o Paulo Guimarães, que essa reunião, esse novo laboratório, foi super importante. Por quê? Você pensa em fazer uma coisa parecida e como? Acho que, por exemplo,
Você vai fazer reuniões com os alunos, periódicas? O que vai ter nessa reunião? Assim, a maioria dos laboratórios que eu passei tinham reuniões periódicas em grupo, onde havia discussão de artigos, por exemplo, e discussão dos projetos. Então, eu acho que isso é muito positivo. Os alunos saberem o que cada aluno está fazendo, né? Eu acho isso e o que eu estou fazendo também, né? O que o orientador está fazendo. Acho isso é essencial. E essas atividades de journal club, né, clube para leitura e discussão de artigos, eu acho muito importante também. Em alguns laboratórios que eu passei, também haviam discussões de a leitura de um livro inteiro. Então, esse livro é essencial para o nosso laboratório. Então, nós vamos ler esse livro inteiro em conjunto. Isso é uma coisa que eu gostaria de implementar. Assim, essa é a literatura básica do laboratório. Todo mundo precisa ter lido isso. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Essa questão de ter, sempre que vai escrever alguma coisa, a tese, fazer uma apresentação, assim, eu acho importantíssimo passar por mim antes para que eu possa contribuir de alguma maneira. Então, eu gostaria que implementar essas atividades de organizar o pensamento, organizar o texto antes de começar a escrever e antes de começar a fazer uma apresentação, por exemplo. Então, essas são todas experiências pelas quais eu passei e que eu pretendo implementar também no meu grupo de pesquisa, no meu laboratório. E você já parou para pensar, agora de um tempo, porque uma das coisas que você vai começar a fazer também, que é uma das coisas mais importantes, né, é formar a nova safra de cientistas. Então, essas reuniões que você está comentando já faz parte disso, né? Então, assim, você está querendo melhorar a formação da ciência e, consequentemente, da pessoa, né? Só que é legal a gente saber bem claramente o que seria um bom cientista para a gente saber no fim, é como planejar um artigo científico, né? Você sabe que no final eu quero falar sobre isso, qual a maneira, os artigos vão ter, a gente vai pensar só a maneira mais adequada de chegar àquele fim. Na formação de alunos também, né? A gente tem, então, um norte de que o que seria um bom cientista, onde eu quero levar esse aluno e onde eu quero que ele chegue, né? Então você, dependendo da pessoa, vai manejar ela de um jeito, porque cada um tem o seu temperamento, vai manejar ela de um jeito. Mas é importante a gente ficar ciente do que é um bom cientista, porque onde eu quero levar esse aluno, essa formação de aluno. Você assim, tem como pensamento o que seria um bom cientista na sua formação? Assim, o que você poderia falar agora? Bom, para mim um bom cientista teriam que ter essas qualidades, essas características. Eu acho que a principal característica mais que gera um cientista, assim, que faz com que a pessoa acabe seguindo essa trajetória é interesse. A pessoa tem que ser interessada. E então, eu acho que isso é uma própria questão de investimento de tempo que você dá para a pessoa tem que se mostrar interessada. Isso, eu acho que óbvio que isso não é uma questão só da carreira científica, né, de qualquer carreira, mas a pessoa tem que estar feliz com o que está fazendo e interessada em aprender mais e contribuir. Então, eu acho que essa é uma característica, mas que muitas vezes é intrínseca da pessoa, né? Não tem muito como você moldar isso, né? De nenhuma maneira. Eu acho que tem algumas características que são importantes. Por exemplo, a pessoa tem que estar disposta a aprender a história daquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, ler as coisas clássicas, isso é uma coisa que eu posso contribuir, né? Olha, o que é importante você ler se você quer trabalhar com, sei lá, conservação? Eu acho que esse aqui são coisas essenciais, né? Isso simplesmente por uma questão de experiência. Eu vou ter mais experiência do que os alunos. Então, quer dizer, conhecer a história... Eu estou perguntando para você também serve de oportunidade para quem está ouvindo, principalmente os alunos, de também, se o orientador dele não está fazendo isso, ele fazer por si próprio. Então, uma das coisas é conhecer a história da literatura da área que você está trabalhando. Sim. Legal. Isso é uma coisa importante para quem quer ser um bom cientista. A outra estar sempre atualizado. Eu acho que é importante estar o tempo todo, e essa é uma coisa que eu posso contribuir também para a formação do aluno, né? Mostrar os canais para se atualizar. Filtrar e ser um curador, né? Porque às vezes ele fica meio ansioso da quantidade de coisa que sai, né? O que pode ler ou não, o que se deve. Né? Isso é importante também. De saber selecionar um pouco melhor essa informação, porque simplesmente não dá para
dar conta de tudo. Né? Eu acho que saber lidar com esse tipo de ansiedade também, de publicação, de eu tenho que publicar, meus resultados, para onde mandar, como escrever, como conversar com o editor de revista, essas são todas coisas que, assim, eu acho que como orientador, é papel do orientador auxiliar o aluno. E a parte ética, assim, alguma experiência que você passou, por exemplo, plágio, coisa dos dados, assim, você lembra de algum laboratório ter especificamente trabalhado nisso de alguma forma? Como é que você acha que poderia trabalhar com isso com os alunos, que é por causa da pressão da publicação, a gente tem visto aí cada vez mais surgir casos antiéticos, né, vamos dizer assim, né? Eu vejo isso muito em outras áreas, eu não tenho tido muito contato com isso na ecologia em específico, né? Em algumas áreas eu tenho acompanhado a discussão sobre isso. Eu acho que se o orientador é capaz de se manter próximo dos alunos e é capaz de supervisionar o que está acontecendo, é óbvio que não o tempo todo, né? Existe um limite aí de liberdade, você tem que dar uma liberdade para o aluno também, óbvio, mas por outro lado, é importante que também se tenha um acompanhamento do que está acontecendo, do tipo de dado que está sendo gerado. Eu acho que a chance disso acontecer é minimizada. Isso quando não é o orientador que Sim, né? Tem esse problema, né? Já era. Mas eu acho que, assim, eu espero... chamar a atenção, né, ao longo desse tempo, porque às vezes o aluno, ainda mais que está em período de formação, o aluno nem sabe que às vezes aquilo é antiético. Às vezes é um plágio, né? Você de casa, não, isso eu na graduação eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu copiei partes dos textos e meu orientador falou, não, cara, isso não pode fazer. Isso é chamado plágio, a primeira vez que eu vi plágio, ele ensinou como se deve agir, pegar aquilo e tentar escrever com suas próprias palavras. Então, isso é talvez uma maneira mais simples de educar, né? Vamos dizer assim, né? O que é exatamente a ética na área e o que não é ético, né? A mexida dos dados, não tirar dados que não está fazendo aquele padrão, né? Essas coisas assim. Né? Sim, sem dúvida. E tem também o ponto de, às vezes, fazer as coisas um pouco sem o cuidado necessário. Né? Então, isso, para quem trabalha com bases de dados, muitas vezes a minha pesquisa depende de bases de dados secundárias, né? Ou de compilar base de dados a partir de dados da literatura. É muito importante essa atenção para acabar não gerando dados que não correspondem com a realidade. Né? Então, esse é um tipo de treinamento que vai ter que será bem pensado no laboratório, porque é aquilo que eu disse, né? O que entra, o que sai depende do que entra ali. Né? Então... Legal. Outra coisa que você vai ter uma dificuldade agora dificuldade pela novidade, né? Porque depois a gente se adequa e se adapta. Mas a gente, na pós-graduação, tem certas atividades que são basicamente a pesquisa. Quando a gente entra numa universidade, a gente tem muito mais atividades do que só pesquisa. Uma delas é o gerenciamento, como eu estava falando, o gerenciamento do laboratório, das pesquisas dos alunos, né? Mas também tem a parte de aula, a parte didática, a parte de preparação dessas aulas, né? Principalmente no começo aí, que você ainda não tem as aulas ainda preparadas, e também administrativo, né? Então a gente tem uma gama de atividades muito, muito superior do que a gente está acostumado na pós-graduação. Isso é uma crítica que eu faço ao sistema acadêmico, onde não nos prepara para essa mudança, né? A gente não é preparado não é treinado nisso, né? A gente é meio que jogado nesse choque aí de realidade, onde a pesquisa é meio que é uma partezinha menor do que era quase que totalidade da pós-graduação. Mas por isso é muito importante, mesmo que você não tenha feito todas essas atividades na pós-graduação, o seu gerenciamento de tempo, o jeito que você organiza as suas atividades ao longo do dia, da semana, dos meses, né? Mesmo que não seja essas atividades em si, você tem uma técnica de gerenciamento. Todo mundo tem. Às vezes mais eficiente, menos eficiente, mas todo mundo tem. E agora você só vai ter mais atividades, mas a técnica continua. Você tem essa técnica? Qual é essa técnica? Como você divide as atividades do seu tempo, ou dividia, né, na época da pós-graduação,
Você tem uma divisão específica ou ia chegando, você ia fazendo? Como que é? Eu não tenho nenhuma técnica formal, não. Eu trabalho com pequenos objetivos, assim. Então, normalmente eu defino no início da semana ou no mês, olha, eu tenho esses deadlines aqui, né? E eu pretendo cumprir isso na segunda-feira, eu sempre trabalho com esses pequenos objetivos. Eu não sei se isso tem nome, se isso é uma técnica específica. Não. Quando eu falei a técnica, é exatamente isso. Também não sei nome de técnica de divisão, mas digo assim, como você pensa. Então você pensa eu tenho essas atividades e essas atividades têm esse prazo, então eu vou fazer isso nesse dia, nesse período, durante essa semana. Eu sempre trabalho com, assim, uma coisa que sempre me assombrou foi deixar as coisas para entregar na última hora. Então, isso assim, normalmente, quando eu consigo, eu faço tudo uma semana antes, depende do tamanho da atividade, né? Mas assim, relatório FAPESP, por exemplo, e essa vai ser uma das coisas do laboratório, né? Assim, eu preciso ter no mínimo 3 semanas para ler. Então, o aluno vai ter que se programar para isso. E eu também tenho que me programar para entregar os meus relatórios com uma antecedência grande. Então, isso sempre fez parte da minha organização e eu espero ser capaz de manter isso funcionando. É um período de adequação, porque você está acostumado com certa quantidade de atividade, agora te triplica a atividade de repente. Assim, mas se você está acostumado... Eu já estou percebendo. Você está acostumado com uma certa organização de tarefas, que a gente chama aí de trás para frente, né? Você tem aquela data para entrega limite do prazo, né, que você está chamando de deadline aí, do prazo, então você demora tanto tempo para fazer aquela atividade, então você calcula quantos períodos você vai ser capaz de fazer antes de trabalhar. Então, legal, isso é uma coisa importante da gente também passar para os nossos alunos isso, né? Então, como passar isso e essa coisa então eu preciso de 3 semanas, então de trás para frente então você tem que me entregar tal data, então você tem que me entregar tal data, tantos anos você tem que entregar a segunda etapa, a terceira, a quarta, né? Você vai de trás para frente. Eu tenho trabalhado assim com os alunos também, com esses prazos, né? Nós estabelecemos prazos, é lógico que isso não é cravado na rocha, né? E eu espero, o objetivo não é gerar nem ansiedade, nem frustração no aluno, mas é que tem algo que balize mesmo essas atividades, e quando eu tenho que estar com aquilo pronto. Mas eu acho que é importante que ter algum tipo de meta desse tipo para que ela seja... para que todas as atividades sejam entregues em algum momento. É importante para se organizar, assim. Eu penso bastante. Bom, Matias, então acho que é isso. Acho que deu para ter uma noção aí do que você trabalha, todo o seu histórico, né? Acho que é uma coisa interessante do conteúdo também, né? Então, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode escrever aí para o podcast, né? O e-mail é ecofragunifal@gmail.com e perguntar alguma coisa específica que eu passo as perguntas para o Matias, depois a gente passa, ou no próprio post da página você comentar lá e responder, quem tiver mais curiosidade, ou procurar o Matias, né, nas redes sociais, no e-mail. E aí, queria agradecer, né, essa disponibilidade de você dar essa entrevista aqui pra gente, ter a oportunidade aí de falar as últimas palavras antes da gente se despedir. Eu que agradeço. Como eu disse, é muito, muito legal a oportunidade de conversar, primeiro com você, segundo com com alunos que estão interessados em fazer biologia ou pós-graduação em qualquer que seja a área. Eu acho que é importante que tenham essas opiniões, essas visões diferentes e eu parabenizo pela iniciativa do podcast. Eu acho que é essencial que hajam essas iniciativas de comunicação aí com os alunos e com o público em geral para que as pessoas entendam melhor a carreira acadêmica e outras oportunidades também que, como biólogo, você pode acabar seguindo, né? Outras trajetórias. Legal. Cara, muito obrigado de novo, mais uma vez. Vamos despedir dos ouvintes. Falou, galera. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Valeu.